Na segunda-feira, eu ouvi uma frase que dizia assim: vamos lutar para não darmos tanto trabalho. E eu estou refletindo nessa frase há mais ou menos 3 dias. E olha só como essa frase, gente, ela tem uma profundidade e ela abrange tantas outras coisas. Quando nós não somos trabalhosos, nós economizamos o trabalho de uma outra pessoa. Quando nós não somos trabalhosos, nós poupamos tempo de qualidade que podemos estar direcionando a coisas relevantes. Quando nós somos menos trabalhosos, nós economizamos esforços desnecessários para estar lidando com situações em que aquela pessoa trabalhosa ela poderia resolver sozinha. Quanto tempo da nossa vida a gente está perdendo, né? Nós, seres humanos, temos uma inclinação muito forte a querermos ser notados, ser o centro das atenções. E olha só, todas as vezes que nós paramos para analisar o outro, nós perdemos a oportunidade de nos analisar e assim darmos menos trabalho. Quando a gente para apontar o erro do outro, nós perdemos a oportunidade de refletir sobre os nossos erros e procurar melhorar. Quando nós perdemos a oportunidade de nos analisar para sermos menos trabalhosos, nós deixamos de melhorar a cada dia para ser uma ajuda àquelas pessoas que estão mais fracas. Mas ao invés disso, aquele que está mais fraco, nós olhamos defeito, trabalho e nós não queremos lidar com aquilo, mas nós que somos trabalhosos. O Evangelho de Deus nos convida o tempo todo a nos analisar. O Evangelho de Deus, ele fala que aquele que está mais forte tem que suportar, ajudar aquele que está mais fraco. O Evangelho de Deus, ele nos convida a amar, mas não amar a quem é fácil, não amar de maneira agradável como o mundo. Ele fala que a gente tem que amar. Amar é uma palavra, mas na Bíblia, amar, além de ser um mandamento, uma ordenança, ela é uma atitude. Você escolhe amar. Por quê? Quando você vai na Bíblia e vê o que é o amor que Deus ele requer de nós, você vai entender o porquê que eu estou falando isso. No livro de 1 Coríntios 13, Deus fala assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse caridade, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios, toda a ciência, e ainda que toda a fé de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse caridade, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. A caridade é sofredora, é benigna, a caridade não é invejosa. A caridade não trata de levianidade, não se ensoberbece, não se importa com indecência, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade nunca falha, mas havendo profecia, serão aniquiladas. Havendo as línguas, cessarão. Havendo a ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino, porque agora vemos por um espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e a caridade, estas três. Mas a maior dessas é a caridade. Aqui na minha Bíblia, a tradução de amor é caridade. Eu tenho até uma teoria, né? Porque o amor que Deus, né, ele sente por nós é o mais excelente dos amores, o perfeito, né, que é o agapau. E quando essa versão aqui fala na questão da caridade, é o amor possível a nós seres humanos, né, que é o amor fraternal, né?
Embora, gente, isso é uma teoria minha, viu? Eu não estou falando que é uma verdade, não. Porque a tradução pode ter sido modificada aqui, né, por uma outra questão. Mas o que eu quero que vocês entendam aqui, gente, é que esse amor, ele é difícil pra gente. Disse difícil, mas não é impossível. Porque se fosse impossível, primeiro que Deus não estaria, né, recomendando que nós tivéssemos. Também eu creio que quando ele condiciona esse amor aqui, é porque é o que dá certo, né? Então nós temos que desenvolver esse amor em nós, para tudo que nós venhamos a fazer para o reino de Deus, ele seja algo construtivo e não destrutivo. Por que eu tô falando isso? Porque, gente, a gente sabe amar, mas a gente sabe amar aquele que é fácil a gente amar. Quem a gente ama com facilidade, a gente perdoa, a gente suporta, né? 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Exemplo de um filho. Um filho, ele erra, a gente perdoa. Ele erra de novo, a gente perdoa. A gente nunca sai do lado do nosso filho. A mesma coisa quem tem uma relação saudável com pai e com mãe. Eles erram também, porque pai e mãe não estão escape de erro, mas nós perdoamos. Irmãos, a mesma coisa. Quem tem uma relação saudável com seus irmãos é a mesma coisa. Então, as pessoas que mais nos machucam são aquelas de quem mais a gente espera algo. E o amor que Deus nos recomenda, ele primeiro tem que ser desenvolvido em nós, para nós entendermos o que é um amor altruísta. Que Jesus, ele veio aqui à Terra, ele veio 100% homem e 100% Deus. O 100% Deus, ele sabia de tudo o que ia acontecer. Então, ele sabia que Judas, ele ia traí-lo, ele sabia que Pedro, ele iria negá-lo 3 vezes, mas nem por isso a forma de ele tratar, né, com eles foi diferente. Ele não mudou com ele. Isso não quer dizer que Jesus ele era hipócrita. Jesus simplesmente ele era obediente aos mandamentos e os princípios de Deus. O que é que acontece quando uma pessoa ela sabe que ela é cristã e ela deve agir diferente, né, da nossa vontade? Ela age com emoção e totalmente contra os princípios de Deus, que vai ser fundamental para nos poupar, para nos proteger de sofrimento, de sentimentos que vai fazer a gente se afastar do propósito de Deus, que é ajudarmos pessoas. Falta de leitura bíblica, gente. Simplesmente falta de meditação na palavra, falta de entendimento, falta de disposição de estar sabendo o que é que Deus espera de nós e através da palavra dele nós aprendermos. O problema também é que quando nós vamos ao templo para ouvir a palavra de Deus, a gente deixa a desejar e assim a palavra ela não entra. E o que liberta é a palavra de Deus. Se em casa você não tem um tempo de qualidade de leitura bíblica e não é confrontado com essa verdade que Deus ele nos dá, nos fornece, né? É a forma de nós nos blindar das armaduras do Espírito, lá de Efésios 6. É lendo a palavra. Se você não tiver esse hábito, gente, e essa disposição de entender o que é que Deus quer de você, gente, de nada vale vocês fazerem nada pro reino de Deus, porque vocês vão estar fazendo de uma forma humana. E no momento que vocês sentirem que não está agradando você, o que está ao seu redor, você vai sair, porque você não entendeu. Em nenhum momento no seu trabalho, no seu serviço, quando você está indisposto com alguém ou com a atitude de alguém, você vai sair, você vai pedir demissão. Ou simplesmente porque o outro está fazendo de uma forma relaxada aquele serviço, você vai fazer igual. Nunca, gente. Até porque isso envolve também o caráter. O seu caráter, ele não é igual ao do outro. Então, a tua tendência é sempre melhorar. Deus fala para a gente examinar todas as coisas e reter o que é bom. É muito difícil uma pessoa transformada pelo Espírito Santo de Deus, ela retroceder com o mau comportamento do outro. É mais fácil aquele outro, vendo o seu comportamento, ele ser liberto. Porque eu vejo muita gente usando como exemplo Jesus, que quando você toca em Jesus, não é Jesus que se contamina, mas é você que é liberto, você que é libertado. E nós temos que aplicar isso nas nossas vidas. Por que Deus fala que nós somos sal da terra e luz do mundo? Porque nós somos diferentes. Nós é que damos sabor a essa terra. Quando Deus ele quer renovar a nossa mente, colocar uma mente transformada pelo Espírito Santo de Deus, é para que nós venhamos a ter atitudes que Cristo teve quando veio à Terra. Não esqueçam que Cristo ele era 100% homem e 100% Deus.
mas ele não deixava com que a humanidade dele assumisse o controle, porque ele tinha seriedade naquele compromisso que ele tinha, que era nos libertar, nos salvar. Então ele tinha foco, ele tinha objetivo e ele estava ali, ó, caminhando, como Paulo fala, né? Ele estava numa corrida, porque ele tinha um alvo a alcançar e ele alcançou esse alvo. Então quando Deus fala para a gente ser firmes, fortes, quando ele fala para sermos abundantes na obra, constantes, tudo isso, gente, é ensinamento de que quem é que vai precisar perseverar, gente, em um ambiente agradável e bom? A recomendação de perseverança é porque você vai ter obstáculos na sua vida que vai tentar te paralisar e você vai ter que ser perseverante, firme. A mesma recomendação para a mesma situação, constante. Gente, nunca andar para trás, sempre para frente, abundante, sempre. Porque Deus, ele é um Deus que ele tem muito para nos dar. Ele tem muito para nos dar, mas não para nós mesmos. Eu sinto muito, gente. Quem espera um evangelho desse vai se frustrar. A atenção não é para nós. Tudo que ele nos dá não é para nós. Jesus, ele não teve nada. A palavra de Deus fala que o filho do homem não tinha nem um lugar para repousar a cabeça. Então Jesus, ele veio aqui pensando nos outros. Se a gente continuar um evangelho moldado aos nossos padrões humanos, egoístas, vaidosos, melindrosos, nós não vamos fazer nada do que nós fomos feitos para poder nós fazermos. Sabe o que a gente vai fazer? A gente vai desistir. Se o ser humano convertido soubesse verdadeiramente o que o evangelho de Cristo requer de nós, metade das pessoas que estão dentro da igreja já não estariam, ó, há muito tempo. Não podemos, gente, ter ações por interesse ou nada em troca, principalmente gratidão. Então, gente, é sobre isso. É sobre a gente fazer aquilo que Deus quer que nós façamos. Não é a nossa vontade. Faz em mim o teu querer. Na teoria, nos louvores, é muito fácil, né? A gente louvar sobre isso, a gente falar sobre isso. Falar de amor é muito fácil, mas na prática é um pouco complicado, sim. Sacrifício, na teoria também, é muito fácil, mas nós não queremos sacrifícios. Nós queremos fazer aquilo que conseguimos fazer, renunciar aquilo que conseguimos renunciar, mas a bem da verdade é que nós fazemos a nossa vontade e não o querer de Deus. Porque o querer de Deus, ele requer da gente renúncia. E é renunciar o quê? A nós mesmos. A nós mesmos, ao nosso eu, ao nosso orgulho. Se for, gente, de sentimentos. Porque a renúncia, ela vai muito além. Às vezes tem pessoas que Deus pede tanto. E tem gente que se dá. São alvos até de crítica, né? Quantas pessoas que estão no campo missionário tiveram de renunciar a coisas grandes pelo reino de Deus. Então essas renúncias que eu estou falando aqui para vocês são com relação a sentimento, mas tem pessoas que Deus pede tudo. Então a gente tem que usar como exemplo essas pessoas. A gente tem que parar de focar só nos nossos problemas e olhar para o nosso redor, abrir os nossos olhos, os nossos horizontes, para a gente ver nesses problemas o que é que Deus ele quer de nós. Por que Deus está fechando todas as portas? Por que Deus está permitindo tantas coisas acontecerem na minha vida? E vamos parar de olhar para nós, reclamar e perguntar a Deus o que é que Ele quer de nós. Mas quer dar, mas não tudo. E a obra de Deus você tem que se dar por completo, porque Jesus ele fez isso. Ele se deu por completo, literalmente, né, gente? Ele morreu por nós. Tudo que vocês fizerem para a glória de Deus, resolvam isso dentro de vocês primeiro. Será que eu estou disposta a amar dessa forma aqui que Deus quer que eu ame? Será que eu estou disposta a perdoar? Será que eu estou disposta a olhar mais para mim? Será que eu estou disposta a mudar? Será que eu estou disposta a me examinar? Será que eu estou disposta a parar de estar olhando para o A, B, C, para usar isso como desculpa? Para eu sair e abandonar a obra de Deus? Ou vamos ser sensatos e honestos e falar que ainda não estamos prontos? E, gente, eu vou dar uma dica para vocês. Deus, ele me moldou muito. Eu nunca precisei sair de ministério.
Muito pelo contrário. Vontade eu tive várias vezes, mas sempre fiquei e perseverei. Eu não estava pronta, mas a minha resposta não foi sair, nem da igreja, nem do ministério. Mas já falei por várias vezes. Eu nunca me desviei de sair pelas portas, mas já me desviei, me esfriei muitas vezes aqui dentro do templo. Mas ali, acreditando em Cristo, que quando eu estava ali no chão, Ele sempre me estendeu a mão e eu sempre levantei. A resposta não é se afastar, gente, da obra de Deus. A resposta você vai encontrar dentro do corpo de Cristo. Porque é o verdadeiro braseiro, gente. Tem gente que o diabo ele já coloca na mente que a resposta é se afastar, porque ele sabe que assim como um braseiro, se você sair, você se esfria. Mas se eu não tô bem ali dentro, é uma chance muito maior de eu me reerguer. E aquele tropeço que eu tive, aquela queda que eu tive ali, me ajudou também. Porque a gente aprende com erro e a gente aprende com acertos. O preocupante é aquele que não se arrepende e deixa. Eu já me arrependi várias vezes. E pior ainda, é aquele que condiciona a queda ao outro e não a si mesmo. Eu acho que maior chance de se reerguer é aquele que reconhece que a fraqueza é dele mesmo, que ele não vigiou, ele não buscou, ele permitiu chegar naquele extremo. Porque quando ele coloca a culpa em terceiros e quartos, ele já nem se analisou. Ele já não se faz culpado. E quando você não é culpado de algo, você vai se arrepender de quê? Deus fala aquele que se arrepende e deixa alcançar misericórdia. Então, quem precisa se arrepender, reconhece que errou. E quem reconhece que errou, ele admite que ele não vai errar mais naquilo. Então, gente, fica aí a dica para vocês essa mensagem. Que Deus abençoe a vida de vocês, continue dando força e que nós venhamos ser, gente, fortes e se permitir ser moldado pela palavra do Senhor. Amém? Beijo.